Olá, meu irmão, minha irmã, que a graça do Senhor continue sobre a sua vida mais esse novo dia. Estamos aqui mais um dia, mais uma semana para estudar a palavra do nosso Deus, ser instruídos e edificados por essa palavra. Estamos já há algumas semanas trabalhando sobre as disciplinas espirituais. E hoje uma disciplina tão importante também para a nossa vida, para a nossa caminhada cristã, que é a disciplina do serviço. O serviço está assimilado ou é somado à disciplina da submissão que nós vimos semana passada. Duas disciplinas importantes para o nosso crescimento e que se juntam, se relacionam. Juntamente com a submissão, a disciplina do serviço vai nos ajudar a quebrar, a mortificar o nosso coração orgulhoso, que busca honra, que busca vaidade. E vai trabalhar isso em nós, para nos trazer mais humildade e dependência do Senhor. Como nós vimos na semana passada, a disciplina da submissão, o símbolo dela é a cruz. Vimos isso no exemplo de Cristo, de se humilhar, de sofrer, de se submeter a Deus, à vontade soberana de Deus e se submeter ao homem, à humanidade, para nos dar a vida, para nos dar a liberdade. E agora o símbolo da disciplina do serviço é a toalha. Também exemplo nós vemos na vida de Jesus. Quando Jesus reuniu os seus discípulos para a Santa Ceia, ele tomou esse gesto de pegar a toalha, pegar um balde de água e lavou os pés dos seus discípulos, em atitude de humildade e serviço. Ali naquele momento, eles estavam discutindo quem viria a ser o maior. E quando pensamos que se tem que ter um maior, tem que ter um menor. Então eles estavam questionando sobre qual a escala de importância que eles teriam, quem seria maior que o outro. Mas o ensino de Cristo, o exemplo de Cristo, o que Cristo quis dizer a eles era que aquele que quer ser o maior, que seja o servo de todos. E foi isso que Jesus fez. Como mestre, como Senhor, tomou essa atitude de lavar os pés. Lavar os pés, que nós sabemos que era uma atitude, uma tarefa destinada aos escravos, aos servos, os menores, os mais indignos, é que faziam essa tarefa de lavar os pés dos convidados. E foi isso que Jesus fez, em atitude de serviço e humildade, para mostrar que aquele que quer ser o maior, seja o servo de todos. E depois de lavar os pés dos discípulos, ele disse: também vocês devem fazer isso uns com os outros, lavar os pés uns dos outros, ensinando não só a humildade, mas a necessidade do serviço, o servir um ao outro, servir ao próximo. Como nós vimos nas disciplinas anteriores, o exercício das disciplinas espirituais tem um resultado de liberdade. E como nós temos tratado, cada disciplina traz um aspecto dessa liberdade em que nós podemos ser livres e para crescer na nossa vida espiritual. A liberdade do exercício dessas disciplinas nos ajuda a nos libertar, como nós já dissemos anteriormente, nos deixar livres das rotinas, dos comportamentos anteriores, pertencentes ao velho homem, que são destrutivos e nos ajudam, nos dá liberdade para adquirir novos pensamentos e novos hábitos que são para nosso crescimento e para nossa saúde espiritual, para o nosso bem-estar.
a liberdade em relação a essa disciplina do serviço está em nos livrar dos jogos atrativos mundanos que dizem respeito à promoção e à autoridade. O mundo prega que você precisa ter autoridade, que você precisa sonhar grande, que você precisa crescer financeiramente, profissionalmente, você precisa se promover, você pode ser o que quiser, é isso que eles pregam. O serviço, a disciplina do serviço nos ajuda a eliminar essa necessidade e esse desejo carnal que nós temos de ser superiores um ao outro, de querer sempre seguir uma ordem hierárquica, de ter essa consciência de que precisamos subir nessa cadeia alimentar, subir na ordem hierárquica, buscando lugares cada vez mais altos. O serviço vai nos ajudar a libertar desses pensamentos e não ser atraídos por essa secularidade que busca a promoção, o orgulho, que busca sempre estar acima do próximo. Não é isso que nós aprendemos na palavra. É claro que isso não quer dizer que você não possa se esforçar no seu trabalho, por exemplo, para ser promovido, para ganhar confiança, ganhar cargos, subir profissionalmente. Essa não é a questão. Você não é impedido disso. Pelo contrário, no nosso trabalho nós somos desafiados a nos dedicar mesmo. Temos que nos dedicar para ser bênção de Deus onde nós estamos e poder crescer para poder abençoar mais as pessoas. Mas o intuito aqui é a gente não ser atraídos por esse desejo carnal de ser superior, sempre superior um ao outro. A questão aqui que a palavra diz sobre não ser atraído por promoção ou autoridade, por esse pensamento da sociedade, não é abolir a ideia de que existe liderança, de que existe autoridade. O que Jesus fez e que ele nos ensina é uma redefinição do que é liderança, do que é autoridade e como exercê-la da forma adequada. A autoridade a qual Jesus se referia não estava ligada à manipulação e controle. Quando Jesus trata sobre liderança, autoridade, ele não está dizendo sobre manipulação e controle, que é o que a autoridade secular acaba pregando para nós. Jesus fala sobre uma liderança e uma autoridade de função, não apenas de posição. Jesus ensinou: quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus mostrava a sua autoridade, a sua liderança no serviço a Deus e o serviço ao próximo, serviço àquele que necessitava. E nisso era reconhecida a sua autoridade. Jesus também não ensinou que todos devem ter a mesma autoridade, a mesma liderança. Existe sim liderança e subordinação em nossas relações, mas Jesus nos ensina a servir. Sejam quais forem as relações que nós tivemos, nós temos que servir, aprender a servir. Submissão e serviço estão relacionados, como eu já disse, e nós devemos aprender a nos submeter uns aos outros também através do servir um ao outro. Como nós vimos anteriormente, precisamos nos submeter um ao outro, ter o outro como superior a nós, ter os interesses do próximo como superiores e prioritários em relação aos nossos. E isso quer dizer também servir ao outro.
servir com o que nós temos, dedicar-se a cuidar do outro. Especialmente se você exerce alguma função de autoridade, o seu papel é servir. Servir aqueles que estão à sua volta. Agora eu queria fazer uma diferenciação, assim como o livro que nós estamos seguindo, que é a Celebração da Disciplina, o autor faz uma diferenciação entre dois tipos de serviço. O serviço que ele chama de farisaico e o serviço verdadeiro. O serviço farisaico é aquele que nós vamos ver que não está interessado no bem do próximo, mas é movido por uma religiosidade e por interesse de mostrar que ele faz alguma coisa, que ele trabalha, que ele serve alguém, que ele é humilde. E nós vamos ver que isso não é bíblico. Então, vamos diferenciar esses dois tipos de serviço. Primeiro, o serviço chamado farisaico, ele é aquele serviço que ele demanda muito esforço para você planejar e buscar o que pode ser feito. Enquanto o serviço verdadeiro não é que não precise de esforço para entender o que você pode fazer para servir ao próximo, mas esse serviço, ele é resultado do nosso relacionamento com Deus e nosso relacionamento com o próximo. Quanto mais nos relacionamos com Deus, mais nós sabemos o que Ele quer de nós. E quanto mais nos relacionamos com o próximo, mais fácil entendemos o que Ele precisa, o que nós podemos fazer para servi-lo, para abençoá-lo. Essa energia que nós dedicamos no serviço verdadeiro não é carnal, mas é uma energia que provém desse relacionamento próximo que nós temos. Você não precisa quebrar a cabeça para entender o que você pode fazer, mas é algo que você percebe à medida que vai se relacionando com Deus e também com o nosso próximo, com a comunidade. Também no serviço farisaico, ele é deslumbrado por coisas grandiosas, aquelas coisas que vão alcançar resultados expressivos, chamativos. Ele se preocupa com aqueles serviços que vão ter grande notoriedade, coisas grandes que vão dar resultados grandes para ele, enquanto o serviço verdadeiro, ele recebe bem e se dedica a todas as oportunidades de servir. Sejam serviços simples, sejam serviços maiores, ele recebe bem e se dedica a fazer bem todo tipo de serviço. Ele está atento a todas as oportunidades. Isso é o serviço verdadeiro, como Cristo nos manda fazer e cumprir. O serviço farisaico também ele vive a expectativa de recompensas externas. Ele precisa saber que está sendo visto, está sendo admirado pelo seu serviço. Mesmo que exista aquela falsa humildade de que está fazendo para o bem do outro, ele precisa ser visto, precisa ser admirado, precisa ter essa recompensa, precisa dos holofotes. Muitas vezes, igrejas ou organizações ou até cristãos individualmente, eles buscam fazer o bem para o próximo, caridade, abençoa, mas tem essa necessidade de querer ser visto, tem que filmar tudo que faz, tem que tirar foto de todas as caridades e as benfeituras que ele faz. Isso não é serviço verdadeiro. O serviço verdadeiro, ele não se preocupa com os holofotes ou com a aprovação humana. Ele se satisfaz com a aprovação divina e se satisfaz com o fato de ser obediente a Deus e à palavra, de estar cumprindo com dedicação o seu trabalho, a sua
a ordem divina de servir ao próximo. Enquanto o prazer do serviço farisaico, como está sendo dito no livro, o prazer está nos resultados, o prazer que deve ter no serviço verdadeiro é o prazer pelo servir, pelo abençoar o próximo, pelo bem-estar do próximo. Esse tem que ser o nosso prazer, enquanto servidores, servos uns dos outros. O serviço farisaico, ele escolhe a quem vai servir. Ele escolhe servir aqueles que vão lhe dar mais vantagem. Aquele serviço que vai trazer para eles melhores resultados, como já foi dito, ou maior visibilidade. O serviço verdadeiro não faz acepção, nem de pessoas, nem de necessidades, mas busca ser servo de todos, como a palavra diz. O serviço farisaico também é um serviço temporário e ocasional. Ou seja, depende do momento, depende do seu humor, depende de um mover do espírito. Às vezes a pessoa precisa se sentir movido, se sentir instigado a ajudar. Precisa desse mover, precisa ser tocado no coração, como muitos dizem. Eu preciso ser tocado, ou eu não fui tocado para ajudar tal pessoa, para fazer tal coisa. O serviço verdadeiro não precisa de mover, porque nós não precisamos ser movidos pelo Espírito, mas nós já temos o Espírito que já habita em nós e é quem nos dirige. Não precisamos de um mover específico, mas o serviço verdadeiro é um estilo de vida. É um estilo que satisfaz a necessidade humana com naturalidade. Ele está atento às oportunidades e aproveita as oportunidades com naturalidade para ajudar. Já faz parte da sua vida de serviço. Essa é a diferença. E aí, qual serviço você tem feito? Um serviço que depende de holofotes, de resultados ou de admiração? Ou um serviço natural que se contenta com ajudar o próximo e obedecer à vontade e ao mandamento de Deus? Que tipo de serviço você presta? Que tipo de servo você é? Seguindo, queria trazer aqui algumas motivações que nós temos que ter para colocar em prática o nosso serviço. Qual a motivação para o seu serviço? O que te motiva? O que te incentiva nessa prática? E eu vou tratar aqui sobre algumas motivações bíblicas que devem nos levar a exercer o serviço ao próximo. A primeira motivação é gratidão. O serviço é uma resposta para a bondade de Deus conosco. Lá em 1 Samuel ele diz: tão somente, pois, temei ao Senhor e servi-o fielmente de todo o vosso coração, pois vede quão grandiosas coisas vos fez. O serviço tem que ser um resultado da nossa gratidão pelas coisas que Deus já tem nos dado. Reconhecendo as bênçãos que Deus derrama sobre nós, a resposta do nosso coração tem que ser servi-lo, servir a Ele e servir as pessoas, que também envolve servir a Deus. A motivação tem que ser alegria, servir com alegria e não por obrigação. O Salmo 100, verso 2 diz: servi ao Senhor com alegria. A alegria do Senhor em nós deve nos motivar a servi-lo e servir ao próximo. Também devemos ser movidos pela humildade. Jesus diz: ora, sendo eu Senhor e Mestre, vos lavei os pés. Também vós deveis lavar os pés uns dos outros.
tendo o exemplo de Cristo, de servo e de humildade, devemos também segui-lo com humildade. Independente da nossa posição, independente do seu cargo, seja na igreja, seja o seu cargo no trabalho, independente do seu estado. Tenha humildade para servir, assim como nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor, Mestre, poderoso, Ele foi humilde para ser servo e serviu aqueles que estavam à sua volta. Também temos que ser motivados pelo amor. O serviço é uma forma da gente manifestar o amor a Deus e ao próximo. Os grandes mandamentos são: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor que nós temos a Deus e ao nosso próximo deve ser combustível para o nosso serviço. Servir a Deus é amá-lo. Servir ao próximo também é amá-lo, uma forma de amar ao próximo. E uma outra motivação que nós temos que ter é o perdão. O perdão que nós já recebemos. O perdão que nós fomos alcançados por Ele. A consciência de que nós somos pecadores, falhos, mas somos alcançados pela graça, misericórdia e perdão do Senhor. Deve nos motivar. Assim como fez com Isaías. Depois de ser perdoado do seu pecado, de se reconhecer como homem de lábios impuros, que habita no meio de um povo impuro, e ser alcançado pelo perdão divino, ele diz: eis que ela tocou os meus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Depois de ser tocado e perdoado pelo Senhor e ser questionado: a quem eu vou enviar? Quem eu vou mandar para a obra que eu tenho? Isaías respondeu: eu estou aqui. Agora perdoado eu posso te servir melhor. Então, motivados pelo perdão que recebemos, devemos ter essa atitude de disposição para servir. Quando nós somos motivados pela gratidão, pela alegria, pela humildade, pelo amor por Deus e pelos outros, e pelo perdão que nós recebemos de Cristo, independente do serviço, ser ou não ser uma disciplina, nós faremos de boa vontade e teremos prazer de servir, independente da situação, ou independente do meio que Deus nos apresentar para servir. Seja um serviço empolgante, extraordinário, ou um serviço simples, comum, eles vão nos trazer alegria e faremos de boa vontade. Agora, aplicando um pouco para a nossa vida diária, para o nosso dia a dia, como servir ao próximo no nosso dia a dia. Nós temos tarefas diárias que você pode ajudar um ao outro, ajudar um idoso a atravessar a rua, ou nesse momento nós estamos passando, fazer compras para quem precisa, para os idosos que não podem sair de casa, ajudar de alguma forma, ajudar com o que você tem. Eu queria trazer aqui algumas sugestões, uma listinha. Claro que o serviço não é uma lista de coisas que nós vamos fazer, embora descobramos no serviço o que nós podemos fazer. Não é um código de ética, como eu já disse, mas um estilo de vida. E realizar atos específicos não são a mesma coisa que vivenciar a disciplina, mas nós temos algumas sugestões aqui, uma pequena lista de atos práticos, de sugestões de como nós podemos exercer o serviço no nosso dia a dia, na nossa vida, como podemos desenvolver esse exercício
na nossa vida diária. Primeiro serviço é o serviço da hospitalidade. A palavra diz lá em 1 Pedro: sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. O receber alguém, o acolher alguém ou em sua casa, no seu ambiente de trabalho, ou receber alguém com boa vontade, com simpatia, faz parte disso, faz parte do serviço. Também tem o serviço de ouvir. Assim como o amor a Deus, ele envolve o ouvir a sua palavra, estar atento à palavra de Deus, o começo do amor aos irmãos também está no aprender a ouvi-los. Como é difícil a gente parar para ouvir alguém. E quando a gente para ouvir, alguém vai nos expor algum sentimento, nos expor alguma situação que ele passou, pedir algum conselho. Em vez de a gente ficar atentos ao que está sendo falado, a gente fica dentro do nosso coração pensando quais palavras nós podemos usar para respondê-los. Isso não é ouvir. Ouvir é você estar atento ao que a pessoa está dizendo, você se preocupar com o que ela está falando, se importar com os seus sentimentos, demonstrar empatia, compaixão e, quando necessário, falar, dar palavras de esperança, de vida. Outra forma de servir é levar as cargas uns dos outros. Nós já tratamos sobre isso aqui em outra série de estudos, alguns meses anteriores. Você pode ver o vídeo se você quiser, sobre levar as cargas uns dos outros. Como diz na Escritura, é mandamento. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. É você não deixar o outro sofrer sozinho, levar luta sozinho, mas você levar a carga junto, orar com ele, ajudá-lo de alguma forma, abraçá-lo nessa caminhada, caminhar junto de mãos dadas com ele nas suas lutas, dificuldades, ajudá-lo a enfrentar momentos difíceis. Isso é levar as cargas uns dos outros. Também podemos servir ao próximo dando boas palavras. O profeta Isaías diz assim: o Senhor Deus me deu língua de erudito para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Quando nós nos dedicamos ao ensino da palavra, ao estudo da palavra, quando nos alimentamos da palavra, nós somos capacitados a, quando o outro precisa, dar boas palavras. Palavra de esperança, palavra de fé, palavra de alívio, palavra de amor, de incentivo. É Deus quem nos capacita e precisamos nos dedicar nesse serviço de dar boa palavra aos necessitados, aos cansados. Outro serviço que talvez você nem imagine que seja uma forma de servir, mas o serviço de ser servido. Sabia que quando alguém se dispõe a nos servir, nós precisamos também aprender a ser servidos, pois é uma forma de servir. Por exemplo, quando Jesus lavou os pés dos discípulos, um deles, o instintivo Pedro, já falou: não, o Senhor não vai lavar meus pés, eu me nego a isso. Ele não soube ser servido. E precisamos aprender a ser servidos também, quando alguém se dispõe a fazer algo por nós. Temos que permitir que os outros nos sirvam. Graciosamente recebemos o serviço prestado, sem o sentimento que devemos fazer algo em troca como pagamento. É preciso aprender a ser servido também. Precisamos saber que isso também é um serviço ao próximo. A saber que, enquanto o outro nos serve, nós somos servidos com gratidão, a pessoa também é abençoada, pois está cumprindo o seu serviço
com dedicação. Se você não sabe ser servido, você está atrapalhando quem quer te servir. Você está atrapalhando o serviço dela. Então precisamos aprender também a ser servidos. Pode ser que mesmo com essas sugestões, você ainda tenha dúvidas sobre o que pode fazer para colocar em prática o exercício do serviço. De acordo com a Escritura, nós devemos servir ao próximo de acordo com os dons que recebemos. Então nós precisamos descobrir o que Deus colocou em nossas mãos, seja de recursos, seja de habilidades, para que possamos colocar essas coisas à disposição do próximo. As habilidades que você tem, os dons que você tem, use-os. Descubra como você pode usá-los para abençoar, para ajudar, para servir ao próximo. Os recursos que você tem na sua mão, use para a glória de Deus e para edificação e serviço ao próximo. Para chegar à conclusão, o serviço, essa disciplina, esse exercício, nos ajuda a controlar aqueles desejos desordenados da carne, de orgulho, de vaidade, e transformar esses desejos em desejos puros, de humildade, de serviço. A carne, nossa carne, procura atenção, procura visibilidade no serviço. E nós precisamos, através do serviço, não ceder a esses desejos, mas controlá-los e mortificar esses desejos no nosso coração. Nos livrar desses desejos, desses pensamentos vaidosos, orgulhosos, mas através do serviço feito com humildade, com sinceridade, com submissão, nos livrar deles, desses desejos carnais. Precisamos crucificar esses desejos da carne e juntamente com ele o orgulho e a arrogância. E isso é através do serviço submisso e humilde. Preste atenção ao seu coração e veja como você se sente quando você exerce essa disciplina do serviço. Se servir ao próximo te causa orgulho, vaidade, busque formas de quebrar isso. Isso não é um serviço verdadeiro. Se o serviço gera em nós orgulho, não é um serviço adequado. Então, busque na palavra formas de ajustar esse serviço para que seja feito com mais humildade e sinceridade do coração. A inclinação, a motivação que nós temos para servir quase sempre é um obstáculo ao serviço verdadeiro, como nós já falamos. O serviço não é algo que nós desejamos fazer espontaneamente. Por isso, o serviço exercitado como uma disciplina espiritual vai nos ajudar a reorientar as nossas motivações, as nossas inclinações e nos ensina a ver o bem do próximo em primeiro lugar. Por isso que é tão ligado à submissão. E a submissão está relacionada ao servir ao próximo. O servir é uma forma de submeter ao próximo. Então preste atenção nas pessoas à sua volta. Que serviços você pode realizar por elas, por amor a elas? Busque primeiro servir a quem você ama, seja ajudando numa tarefa de casa, ou ajudando um colega de trabalho no seu exercício diário, de tarefa diária de trabalho. E depois, também faça o exercício de servir alguém que, não que você não ama, mas aqueles que não estão tão próximos de você, aquele que você não tem tanta intimidade. Busque servi-los também. Uma pessoa estranha ou uma pessoa que você não tem tanta proximidade, busque servi-la de alguma forma. Sirva de forma discreta e sem chamar a atenção, mas tendo em vista o mandamento bíblico, a orientação de Cristo, o exemplo de Cristo de servir com humildade, pensando sempre no bem do próximo,
e não pensando em algo que nós podemos ter em troca. Que Deus nos ajude, nos abençoe e nos auxilie nesse exercício diário de serviço.